Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos veio procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? E hoje, o tema, esta parábola, dita por Jesus, e vemos que dentro desse contexto ele está dizendo que é necessário que deis fruto. E nesta parábola, em outras vezes também, quando Jesus se refere à figueira, como falamos semana passada, está se referindo a Israel. E veja que dentro do contexto no qual Israel está inserido, nesse capítulo, tanto na purificação do templo, como aqui na parábola da figueira, que Jesus está ensinando, trazendo uma lição aos seus discípulos a respeito da situação de Israel. Uma figueira. E nessa parábola Jesus está dizendo que aqui 2 personagens importantes, que é o dono da vinha e o vinhateiro, e também a figueira, um personagem animado, mas também não deixa de ser o dono da vinha. A que tipo? Deus. O vinhateiro é tipo o Espírito Santo. A figueira, para o primeiro auditório a qual Jesus está se direcionando, é tipo Israel. Já para nós, o segundo auditório seria realmente nós, como esta figueira. E essa figueira, os irmãos perceberam na leitura que parece que há algo errado, porque ela está plantada em um local aonde estavam plantadas vinhas, é uma vinha. Ali é uma plantação de uva, e ela está plantada exatamente ali, em um lugar privilegiado, porque para se plantar uva, precisa o clima ser um clima correto, entre 15 graus e 30 graus, precisa a geografia ser também perfeita, declive para as parreiras, precisa o solo ser um solo bom, com tudo que uma parreira precisa para o seu crescimento. As condições para o plantio da uva realmente tem que estar tudo perfeito. Sem mais também um vinhateiro que cuida. O cuidado, porque uma vinha precisa
de muito cuidado. Esta figueira está sendo cuidada por um vinhateiro que cuida de parreiras, de vinha. Ela está plantada em um lugar privilegiado, entre as uvas, desfrutando todos os benefícios e cuidados de uma vinha. O solo era bom. Ela estava plantada em um solo muito bom. E Jesus está falando a respeito de Israel e falando para nós aqui. Você também está plantado em um solo muito bom, que é a igreja. Um solo excelente para crescer e frutificar. O solo era perfeito, mas mesmo assim, esta figueira não deu frutos. Ela estava infrutífera. E o dono da vinha vai dizer que ela está ocupando o solo inutilmente. E vemos que realmente nós fomos chamados para dar fruto. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 16: não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que desse fruto, para dar fruto. E por que não está dando fruto essa figueira que representava Israel? E por que alguém que hoje também representa essa figueira não está dando fruto? E alguém pode perguntar de quem é a culpa? Não é do pastor, não é do líder, não é da igreja, não é da família. A culpa é da figueira, porque ela não tem do que reclamar. Ela está plantada em um lugar excelente. As uvas estão frutificando no mesmo local, porque o dono não está reclamando das parreiras, mas está reclamando da figueira, porque ela está ocupando um lugar que poderia ser uma parreira. E não está dando fruto, ele procura e não encontra. E a culpa é dela mesma, porque ela poderia frutificar. Deus deu tudo o que era necessário, todas as condições necessárias para frutificar. Mas ela não dá frutos. Por quê? No caso da igreja contemporânea, às vezes não ora, não consagra, não lê a Bíblia, não obedece, não vem aos cultos, murmura, e a figueira não floresce. E veja que chegará o juízo do dono da vinha, a qual Jesus falou em Lucas, capítulo 3, versículo 9, João Batista pregando. Ele está falando também a respeito de frutos de arrependimento. E ele diz que o machado está à raiz da árvore.
E toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Esta figueira. E quando olhamos para este juízo e olhamos para nós, que o machado está sobre o raiz da árvore. E nessa parábola, o dono da vinha, mais uma vez, ele vai procurar. 3 vezes ele procura, 3 anos, alguém que afirma que Jesus está falando a respeito de Israel, e os 3 anos correspondia ao seu ministério, e as 3 vezes que ele procura um fruto e não encontra. E o dono está procurando fruto nesta figueira, e ainda não encontrou nada. E eu pergunto a você, esta noite, como uma árvore, porque dizer que somos uma árvore, isso é bom. Uma árvore frondosa, que oferece alimento, sombra, descanso, alcançado. Uma árvore. E eu pergunto a você, que fruto você está dando? Se Deus procurar alguma coisa em você hoje, o que ele encontraria? Esse dono da vinha, ele saiu decepcionado, porque não encontrou nada. O que estamos causando em Deus? Alegria ou decepção? Quando Deus procura em nossa árvore frutos, ele tem encontrado alegria ou decepção? Deus está a procurar. E ele diz: eu estou constantemente procurando e não encontro frutos. Porque o sal, alguém vai dizer que há uma discordância, uma discrepância teológica entre Paulo e Tiago, e não há. Quando estão falando a respeito, Paulo vai dizer que a salvação não é pelas obras, e Tiago vai dizer que aquele que é salvo tem obras. Não há uma discrepância. Eles estão realmente constatando a mesma coisa, mas com a diferença: o salvo não tem obras porque ele vai ser salvo pelas obras. Tiago está dizendo que ele tem obras porque é salvo. A salvação não vem pelas obras, mas aquele que é salvo, ele tem obras, ele tem fruto. O fruto do Espírito está naquele que é salvo. E quando olhamos para esta árvore, você encontra frutos. Porque há muitos que, como em Marcos capítulo 11, abra sua Bíblia comigo, já voltamos aqui, em Lucas capítulo 13. Marcos capítulo 11, versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas.
porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus encontra uma figueira. Ele está indo em direção a Jerusalém. Ele encontra uma figueira e ela está frondosa, com folhas. E ele vai procurar frutos e não encontra. Figueira, naquela região, é uma árvore comum, é um fruto comum. Ela se dá bem com o clima dali. Por isso você vai ver, falando muito de figueira, e era normal os frutos virem antes dela estar cheia de folhas. Isso era normal. Logo, apesar de não ser tempo, mas se ela está sinalizando que tem folhas, está cheia de folhas, é porque tem frutos. Ela está sinalizando isso, porque os frutos vêm antes das folhas, no caso da figueira. E Jesus vai procurar, ela tem aparência. E há muitas árvores que parecem, elas têm aparência que tem fruto, mas quando vai olhar mais de perto não encontra fruto. Ela tem aparência, folhas, mas quando chega perto não tem fruto. Aparência de que tem, mas não tem nada. Porque alguns, eles gostam de mostrar algumas coisas para dizer que tem fruto. Nós nunca vivemos tanto um momento do midiático, da exposição, quando você vê alguém tirando foto dizendo eu orando, eu sentindo a presença de Deus, eu dando uma cesta básica, eu entregando um folheto. São folhas. Porque Jesus disse em Mateus 6:6, primeiro 6:5, que alguns fazem para ser vistos pelos homens. Até na oração Jesus vai dizer, no próximo versículo, dizendo: quando for orar, fecha a porta. Parece que Jesus estava vendo o século 21 de alguém tirando uma selfie ou uma foto, eu sozinho orando. Querem ser vistos pelos homens, louvados pelos homens, mas quando você vai procurar o fruto, não tem fruto. Tem a foto, mas não quer fazer parte do departamento de evangelismo. Foi só aquele folheto que ele entregou. Ele não quer fazer parte de muitas coisas, não. Ele vive na aparência. Ele quer mostrar que é. Mas quando Deus vai procurar, não encontra. Porque é só para os outros verem. Porque aquele que faz, realmente não está se importando se alguém vai ver. Mas muitos estão preocupados com o que os outros vão ver. E Paulo escreveu a respeito destes em 2 Timóteo 3:5, que tem a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem folhas, está bonita, tem aparência,
isolamento não deixa gerar frutos, porque para gerar frutos, para gerar folha não sofre muita árvore, mas para gerar frutos, a árvore sofre, tem um esforço da parte da árvore, sofrimento. Para gerar tem dores, tem esforço. Então esta árvore, e alguém pode dizer, mas Jesus não foi muito duro com esta árvore, porque você vai ver no versículo 20, 21, que quando eles retornam a Jerusalém, Pedro não vai deixar de notar que a árvore estava seca até a raiz. E vai dizer, mestre, a árvore realmente secou. E alguém vai dizer, mas por que Jesus foi tão duro com esta árvore? Não tem a ver com aquele momento, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Jesus estava ensinando uma lição, já mostrou lá em Jerusalém, na purificação do templo, e está mostrando aqui, de forma prática, uma lição para os discípulos, que é uma figura que ele está usando, uma analogia entre essa figueira e Israel. E alguém pode dizer, mas está escrito aqui que não era tempo de fruto. Porque tem pessoas que acham, não é tempo agora. Eu estou no meu trabalho, não é hora de frutificar. Eu frutifico lá na igreja. Eu estou na rua, não é hora de frutificar. Mas Paulo escreveu, 2 Timóteo 4:2, pregues em tempo e fora de tempo. Frutifique! Mesmo que não seja o tempo, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, no ônibus, frutifique. E esta árvore estava bonita, de aparência. Será que tem alguns que vivem de aparência? Será que tem alguns que realmente parecem, mas não é? Os mais novos não vão lembrar, mas eu e o Tonhão vai lembrar do Denorex. Parece remédio, mas não é. Tem alguns que são Denorex. Parece crente, mas não é. Tem folha, mas não tem fruto. Não ganha almas. Não coloca o ombro debaixo da obra. Não ajuda no andamento da igreja. Que fruto estamos dando? Tem um hino da harpa que diz, há trabalho pronto. Quando Deus me chamou, Ele tinha um trabalho, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção do que Deus queria para o meu ministério. E eu não posso fugir disso. Quando Deus me chamou, Ele tinha um trabalho para ti. Você já conseguiu entender qual é a sua vocação, a sua chamada? Você está frutificando na área que Deus queria lhe usar. Deus está procurando frutos aqui essa noite. Há frutos na sua árvore. Você já ganhou alguém para Jesus? Você já falou de Jesus para alguém? Você já entregou um folheto sem tirar uma foto? O Senhor quer frutos, Ele espera frutos, Ele está procurando. O que estamos causando alegria naquele que nos chamou, ou decepção. É necessário que tenha um fruto. Agora,
quando você vai ocupar esse lugar inutilmente. É duro, mas ainda bem que tem a figura do Espírito Santo. O vinhateiro chega com muito cuidado ao dono da vinha. Ele diz: meu senhor, deixa, mas este ano, dá mais uma oportunidade. Você crê que Deus dá mais uma oportunidade? Deus dá mais uma oportunidade. Tem gente esperando para fazer quando o seu rosto estiver no banner, rodando toda Joinville e o estado. Tem gente esperando para fazer a hora que estiver sentado aqui na minha cadeira. Tem gente que está querendo holofotes. Comece a fazer agora. Comece a fazer quando ninguém está vendo. O pastor Sérgio falou algo muito importante na última terça-feira, ali para os pastores, dizendo que se ganha o diploma depois que se forma, depois que passou em todas as provas. Se ganha o diploma, tem muitos querendo pegar o diploma sem ter feito nada. Tem muitos querendo sentar nas cadeiras sem ter feito nada. Começa a fazer agora. Se não faz como auxiliar, não vai fazer como pastor. Se não faz agora embaixo, não vai fazer quando estiver aqui em cima. Começa a fazer agora. Deus está procurando os frutos. Começa a fazer. Esses dias alguém falou para mim assim: eu quero trabalhar. Eu falei assim: quem está impedindo? Quem é que disse para você não trabalhar? Quem é que mandou você não trabalhar? Porque cada um tem uma chamada. E você pode trabalhar sim. Eu posso usar a figura do Wagner, do seu Wagner aqui. Está trabalhando? Está ganhando almas? Acorda cedo para fazer a obra de Deus? Pega a sua caixinha, vai evangelizar? Alguém pediu, algum dia não faz mais. Deus chamou. Começa a fazer. Tem gente esperando, não. Precisa o pastor Sérgio dizer o meu nome, senão eu não vou fazer. Deus te chamou, meu irmão. E Ele está procurando os frutos. Ele está procurando frutos. Parece que estamos impedindo alguma coisa. Eu quero trabalhar. Bem-vindo ao trabalho. Está aqui o irmão Antônio. Está trabalhando? Está aparecendo os frutos. Ele falou que não tem nem celular para tirar foto e entregar no celular. Não precisou colocar ele de líder geral do evangelismo. O nome dele não foi citado lá no Congresso Geral de Evangelismo, mas na segunda-feira eles continuavam entregando folheto, porque quem chamou mandou entregar folheto. Quem chamou disse: vai, entrega, frutifica, frutifica, frutifica. Não espera o seu nome ser chamado. E veja que o vinhateiro, o Espírito Santo, ele pede mais uma oportunidade para a árvore infrutífera. E o Espírito Santo está falando com Deus: dá mais uma oportunidade. Eu chamei ele. Dá mais uma oportunidade ao Senhor esta noite
te trouxe aqui. Eu ia falar de novo sobre paz, pastor Ricardo. Eu estava com o esboço pronto, desde faz uns 15 dias já. E quando eu peguei, não consigo. Deus não é assim. Fala da figueira. O Senhor está falando aqui essa noite, que está dando mais uma oportunidade. Você está plantado num solo fértil. Tudo está preparado. Frutifique, frutifique. E o vinhateiro, a figura do Espírito Santo, diz assim, pastor Ricardo: eu vou escavar em volta. Quem trabalhou na agricultura sabe o que é isso. Quando vai escavar, vai machucar a árvore, vai cortar a raiz, vai doer. Está doendo aí, irmão. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você não quis fazer quando podia, mas agora o Espírito Santo está colocando ali a cavadeira, está cortando raízes, está doendo, está na prensa, mas é para você dar fruto, é para limpar, é para você dar fruto. Frutifica. Olha, tem gente que vai passar por coisas terríveis para entender aonde Deus quer que ele fique. Você acha que pode ser chamado e não frutificar? Uma resposta de Deus para o teu coração essa noite. Uma resposta de Deus a você essa noite. Você pergunta: por que dói tanto? Por que eu me sinto tanto? Parece que nada vai para frente. Parece que tudo coloca a mão, dá errado, não vai para frente. Tem pessoas que começaram depois de mim, já estão lá na frente. O que está acontecendo? Olha a cavadeira aí. Olha a cavadeira aí. Você não entendeu ainda para que você foi chamado? Até quando você vai dizer não? Até quando Deus vai procurar e não encontra nada? Está machucando, mas é necessário, porque quando as raízes são machucadas e está colocando em volta, tira aquilo que está atrapalhando, está oculto, pedras, dentre outras coisas que estão em volta da raiz que está atrapalhando você frutificar. Vai ser tirado, está sendo tirado hoje, está sendo tirado. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para frutificar. Precisa cavar um pouco, adubar. O Paulo entende bem disso. Colocar um adubo ali em volta. Você está sendo fortificado pela palavra. Você está sendo fertilizado, adubado. Para que você dê fruto. O Espírito Santo está pedindo mais uma chance. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar.
ele escuta o vinhateio, então vamos deixar mais um ano. Mas se não der fruto, eu quero que agora, meu irmão, você se lembre da sua chamada. Quais foram os votos que você fez? Esses dias eu estava pregando ali na Papa, na Iriu, quinta-feira passada. E enquanto eu estou pregando, coisa de maluco mesmo. Você está pregando e Deus está dando outra mensagem. Eu estou pregando e Deus fala algo no meu coração. Até compartilhei com meu filho e o Espírito Santo mandou falar agora. Que os votos que são feitos na hora da angústia devem ser cumpridos. Jacó, na hora da angústia, em Gênesis 28, longe do pai e da mãe, no frio da madrugada, na escuridão da noite, temperatura abaixo do zero, ele fez um voto com Deus. Ele cumpriu, ele mudou de vida. Mas para votos não cumpridos, na hora da angústia, virá o Labão, o Esaú, o val do Jaboque. Os votos feitos na angústia devem ser cumpridos, porque quando chega a bonança, não esquece. Tem muitas pessoas hoje, num leito de enfermidade, prometendo a Deus que fará coisas na terra, se Deus tirar ele de lá. Pessoas que o tempo passou e não quis fazer. Não quis se envolver, não quis frutificar. E eles estão fazendo votos. E alguns Deus tem misericórdia e realmente tira. E alguns não cumprem o voto. E eu pergunto a você, qual foi o voto que você fez na hora da angústia? Quando as folhas estavam caindo, quando o caule da sua árvore parece que estava secando, você percebeu que estava morrendo, e disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu farei isso, farei aquilo. E não aconteceu nada. O Espírito Santo está te lembrando nessa noite, e tem pessoas que fizeram votos na conversão: eu vou ser um pregador, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele está esperando isso, pastor, não me dá oportunidade. E eu pergunto a você, você leu a Bíblia hoje? Você está fazendo alguma coisa para pregar? Ou você está pensando como uma seita que tem por aí, que é só subir lá e abrir a Bíblia que Deus vai dar a palavra? Você lembra aquilo que você viveu, aquilo que você leu, aquilo que você estudou. O Espírito Santo fará você lembrar, mas você não lembra o que você não viveu. E o voto, meu irmão, feito na hora da angústia, o Senhor está dizendo: vai cumprir, porque o Senhor, porque isso, irmãos, nenhum agricultor, nem o pai do Paulo Cunha sabia, lá do Paraná plantando, nem ele sabia qual semente vai dar fruto. Planta. Isso aí é a fé natural, que até aquele que não é crente, ele
semeia e tem fé que vai nascer. Mas ele não sabe qual que vai nascer e qual não vai. Ele pode plantar, pode regar, mas não pode fazer crescer. Quem faz crescer é Deus. Mas se você não fazer a sua parte, você está fazendo a sua parte? Esta é a pergunta do Espírito Santo a você. Você está fazendo a sua parte para frutificar? Se você fizer a sua parte, Deus é fiel para fazer frutificar. Mas o esforço, eu quero que você imagine o esforço da semente e se romper debaixo do solo. Para que frutifique. Você está fazendo a sua parte para frutificar. O Espírito Santo está trabalhando em vidas e muitos não estão entendendo a razão do sofrimento. Alguns até olham para trás e voltam atrás, mas aquele que colocou a morada não pode olhar para trás. Alguns acharam que ia ser diferente, mas frutificar traz dores, traz sofrimento. Mas eu quero falar com você, meu irmão. Você crê na sua chamada. Se coloque de pé. Você está frutificando o suficiente. Tem frutos aí. Essa figueira aí ainda dá frutos. Ou tem desculpas? Como Moisés, sou pesado em língua. Como Jeremias, sou ainda uma criança. Como Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é mais pobre, da menor tribo. Quanta dificuldade! Você acha que Jesus não sabia disso quando te chamou? Mas o que Deus quer falar com você, meu irmão, é para você frutificar. Não espere o seu nome estar na web para frutificar. Você sabe de uma coisa? Eu disse no diploma, aquele que está fazendo. Porque quando o diácono vai a presbítero, como que é, pastor Ricardo? O diácono está se destacando, já está pregando, está ensinando. Ele não vai começar a fazer isso depois que ele for consagrado para presbítero. Não. É antes. Daí o pastor olha e fala, não, esse rapaz aqui, um dia eu falei para um rapaz ali da Batiga, quanto tempo eu cheguei lá, era auxiliar. Ele foi diácono, fazia 10 anos que era auxiliar. Um dia ele foi ensinar, eu falei assim, esse rapaz é presbítero. Eu falei para mim, esse rapaz, a carteirinha dele é auxiliar, mas ele é presbítero. Nós temos que mudar essa história desse rapaz. Mas alguns estão esperando para fazer. Frutifique agora. Porque o dom da vinha vai procurar e vai encontrar, e você será honrado, não depois que
Rude fez. Viu, Marcelo? Ele não era professor da EBD. Deus chamou ele e ele sentiu que era para ser professor da EBD. Ele chegou para o pastor e falou assim: eu quero ser professor. Ah, você quer ser professor? Está aí a sala. Os alunos que você conseguir, será a sua sala de aula. Alguém poderia sair dali: esse homem não gostou de mim, esse homem não reconheceu minha chamada, esse homem aí, sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi para a rua, e aquele tempo tinha que pagar o aluguel do banco que aquelas pessoas iam sentar. Ele foi para a rua e trouxe todos os meninos que ele encontrou pela rua, que estavam lá na rua, e foi trazendo. De repente ele chega com um batalhão. Está aqui os alunos. Daqui a pouco não cabia mais naquela igreja os alunos que aquele homem trouxe para a igreja. E alguém está dizendo: não me deixam trabalhar. Olhe para a galeria lá, meu irmão. Para você parar de dizer que não te deixam trabalhar. Tem tudo lá para encher ainda. Não me deixa trabalhar. Pastor Sérgio não me vê, nem sabe que é o cara. Não tem como saber. É 50 mil membros. Tem trabalho, irmão. Tem trabalho para fazer. Tem trabalho para fazer. Nem que eu não veja, nem que eu não saiba, nem que o pastor Sérgio, nosso pastor presidente, não esteja sabendo, mas o Espírito Santo vai comunicar e você será honrado na terra. Frutifique! Frutifique, meu irmão. Porque eu vou dizer para você algo aqui, nós estamos vivendo na EBD, esse mês, falando a respeito de Esther. E uma coisa me chama muito a atenção, Moretti, é que Deus tirou o sonho de Assuero. Eu vou dizer uma coisa a você que está esperando ser lembrado. Mardoqueu não parou de estar na porta do rei, porque o rei não lembrou que ele salvou a vida dele. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Mas um dia, Deus tirou o sono de Assuero. Você serve um Deus que tira o sono do homem. Você serve a Deus que tira o sono. Um dia eu estava dirigindo, o pastor Sérgio estava dormindo, e de repente eu percebi que ele começou a chorar. E ele despertou e disse: pastor Anderson, Deus acabou de falar comigo. Tem um irmão que está trabalhando no gabinete do prefeito lá no oeste. E Deus falou para mim, para eu trazer ele e integrar aqui em Joinville. Deus trabalha até no sono do homem de Deus. Se é homem de Deus, o teu nome vai chegar, mas esteja trabalhando, frutificando. Um dia eu vou usar aqui, porque está aqui o Adelino, a esposa dele conhece o Alinor. O pastor Alinor estava lá no João Costa, ninguém nem sabia quem era Alinor. Ninguém sabia quem era Alinor. Ninguém sabia. Mas ele começou a escrever um projeto. Não foi o dia que o pastor Sérgio chamou ele para conversar que ele apresentou o projeto do SECOM. Foi antes. E ele começou a dar aula e a ensinar pessoas, tendo em vista o ministério. Uma teologia pragmática, prática. Um dia ele foi chamado. Ele estava pronto
Porque antes, o fruto vem antes. Você tem fruto, eu quero olhar para você, não vou abrir. Não espere o seu nome ser chamado. Não espere o seu nome ser chamado. Esse tempo poderia dizer, não sou presbítero ainda, sou diácono. Felipe poderia dizer, eu não sou evangelista, eu sou diácono. Não tenho a carteirinha ainda. Faça. Faça, meu irmão. Eu quero, você que tem chamado, você que fez um propósito com Deus, um voto com Deus, e você sente que não está sendo tão fiel assim com esse voto, e você quer frutificar na terra, não tem idade, não tem idade. No último dia viajou para a Inglaterra, para ouvir um pregador chamado George Miller. E George Miller estava pregando. E no meio da pregação dele, esse George Miller, ele cuidou de um orfanato até os 60 anos de idade. Não cabia, ele vestiu tudo que ele tinha naquele orfanato, cuidando de crianças e colocando elas no caminho da verdade, ensinando a palavra de Deus. Ele dedicou a sua vida para cuidar de crianças abandonadas. E quando ele estava com 60 anos, Simão Baldur, Deus falou com ele que iria pregar em todo o mundo. Alguém ia dizer, mas com 60 anos, uma época que não tem avião, pregar em todo o mundo. E este homem aceitou o desafio e começou a pregar. E um dia ele estava pregando na Inglaterra, e Moody viajou para lá, para ouvir esse homem pregando, porque Deus estava usando grandemente na terra. E enquanto ele está pregando, ele disse assim, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue ou totalmente comprometido. Mude um sapateiro. Os anos já haviam passado e já estava trabalhando, ganhando muitas almas. Ele se levantou e disse, eu sou esse homem. Eu sou este homem. Você é esse homem? Porque Deus está procurando pessoas que serem à disposição. Eu disse aqui o outro dia, o Delírio Marçal, um dia ele estava na casa dele com o seu violãozinho, tocando na cama, e disse para Deus, Deus, eu não sou o melhor músico, eu não tenho a melhor voz, mas tem uma coisa, eu estou à disposição. E Deus gostou, irmão. Ele escreveu um hino. E aquele hino estourou em todo o Brasil. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque aquele homem disse, eu estou à disposição. À disposição. Você está à disposição, né? Você está à disposição. Você não é o melhor pregador. Eu também não sou. Você talvez não seja o melhor cantor, eu também não sou. Você não é o melhor músico, eu também não sou. Mas se coloca à disposição. Porque Deus quer te usar. Eu não sei porque eu estou insistindo aqui. Mas eu li um testemunho e até
Me chamou a atenção que o mesmo livro que eu tenho, tem ali no gabinete. E o missionário, o pastor Ricardo, que foi pregar lá na África, uma localidade remota. E ele saiu da grande cidade e foi para uma vila que era longe. Um dia de caminhada. E ele pregou lá e ninguém aceitou a Jesus. Ninguém. Só uma viúva. E naquela cultura uma viúva não tinha moral de nada. Só uma viúva. E ele desanimou e voltou embora. Decepcionado. Decepcionado. E no outro dia, chegou um moço todo suado, correndo para aquela cidade, dizendo: missionário, missionário, volta lá. Porque já tem um monte de pessoas que aceitou Jesus na igreja, está cheia. Precisamos de alguém para pregar para o povo. Mas como eu preguei, ninguém aceitou Jesus. Você lembra da viúva? Desde a hora que você saiu de lá, ela não para de pregar. E já ganhou quase a vida inteira para Jesus. A mulher não para de pregar, uma viúva velha, com a idade avançada, mas estava à disposição. Ela estava à disposição. Você está à disposição, meu irmão. Qual é a sua desculpa para não dar fruto? Qual é a sua desculpa para não dar fruto? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero chamar aqui o evangelista Delino, ora para nós. Deus quer que você frutifique. Frutifique na escola. Frutifique na faculdade. Frutifique na vizinhança. Frutifique aqui na igreja. Frutifique. Nosso Deus, nosso Pai Celestial. É Deus da glória, Santo de Israel. Sei, mandianabra, subricanta nabrastéria. É Deus da glória, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós te glorificamos, Senhor, te rendemos glórias e louvores, porque tu tens sido misericordioso para conosco, para com a tua igreja. Ei, cantará, subriandévia. É Deus da glória, tu tens falado conosco nesta noite, Senhor. Digante alabra subricanda alabrastévia. Tu não reúnes o teu povo em vão, Senhor. Tu tens sempre uma orientação. Tu tens sempre uma palavra, Senhor, para nós, para a tua igreja. E agora nós oramos a ti, Senhor, Papai, e nós nos colocamos à tua disposição, assim como fez Isaías, quando do seu chamado, quando o Senhor Deus da sua vocação, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor Deus da glória. Levanta nesta noite o que está prostrado, caído, desanimado, frustrado. Levanta na tua trincheira como soldado, Papai. É Deus, como guerreiro, para anunciar as boas novas, para ser instrumento da tua glória, Senhor Pai, para ser instrumento usado pelas tuas mãos, Deus da glória. Usa a tua igreja, Senhor Deus. Deus da glória, para que o teu nome seja glorificado, nós oramos e nós te agradecemos, Jesus.